Olá, gente, tudo bom com vocês? Continua chuvoso o tempo, né? Mas vai melhorar, vai melhorar, tá? Sou o professor Alamir, vocês sabem aqui, né, de geografia, a gente tá batendo essa bola aqui há um tempinho aqui, e a gente vai dar continuidade hoje a um tema bem interessante. A gente vai hoje entrar num mundo que um dia já foi muito próximo da gente, foi bem ligadinho aqui, e agora está bem distante aqui, que é o continente africano, né? Está muito distante, mas já esteve junto, tá? A gente vai ver isso aqui. Mas, como sempre, a gente não está só a equipe, quem está comigo aqui é a professora Vanessa, e ela sempre apronta. Tu sabe que ela sempre apronta, não é? Sempre apronta. Vai aprontar mais uma hoje, vê só. Dá um recado, Vanessa. Olá, pessoal, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, certo? Eu sou professora Vanessa, né? Estarei junto com vocês na disciplina de Geografia e Sustentabilidade, junto com o professor Alamir, né? E lembrando sempre que a gente é uma equipe, né? Que sou eu, Alamir, aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, mas na sua escola você também tem um professor que você pode recorrer a ele, né? Tiver alguma dúvida na aula aqui, alguma coisa que não ficou esclarecida, né? Que você não entendeu muito bem, você anota a sua dúvida e esclarece com o seu professor em sala de aula. E eu quero dizer a vocês também que vocês vão ter uma surpresa nessa aula, né? A equipe nossa aqui de Geografia e Sustentabilidade aumentou, viu? Mas já vocês vão descobrir essa surpresa. Fica ligada aí na aula do professor Alamir, certo? Que vai ser muito boa, é um assunto bem legal, é muito massa estudar o continente africano e a gente tem muita, né, aqui no Brasil, né, influência, né, desse grupo, né, dos povos africanos, né? E aí eu desejo a vocês uma boa aula. Até breve. Vamos embora, gente. Tu vê que essa professora realmente sei não, para tu ter uma ideia como é que ela é, né? Gente, essas aulas estão disponíveis lá no canal do Educa Recife. Se você não se inscreveu, vai lá e te inscreve, cara. Te inscreve no canal do Educa Recife. Essas aulas vão estar disponíveis para vocês lá. A hora que vocês quiserem assistir, é só chegar e aí vocês pegarem essa aula e tá lá, tá prontinha para vocês aí, tá bom? Mas aquilo que a Vanessa falou, bota teu caderno, faz suas anotações, aquilo que for necessário fazer e a gente vai chegar e tirar essa dúvida. Pergunta teu professor, pergunta teu colega, vamos chegar e junto construir isso aí, tá? Então, a nossa aula de hoje, Geografia, vocês estão vendo aqui assim, olha, avatar do professor Alamir, avatar da professora Vanessa, né? E a gente realmente vai deixar uma mensagem para vocês aqui e daqui a pouco eu vou dizer quem é essa pessoa nova que está chegando aqui. Segura essa mensagem aí agora, gente. A gente chega bem mais longe quando se dedica e acredita. E aí, galera? Tá vendo? Se você se dedicar e acreditar no que você quer, você vai chegar lá, tá bom? Você vai chegar lá porque tudo só depende realmente de crer. E creia que a gente está no caminho certo aqui. Mas a gente disse aqui que tem uma pessoa nova aqui no estúdio. A equipe aumentou e eu vou passar aqui a palavra para o professor Gilson, só para ele dar o ok dele. Sabe por quê, gente? Ele vai ter que criar um avatar dele. Eu tenho que saber, vocês têm que saber quem é para saber se o avatar dele vai bater com esse avatar de quem é. Gilson, manda um recado aí para a galera aí, meu irmão. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Cheguei, viu? Cheguei! Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilidade. Olha, professor, veja só. Eu sempre... Chego assim algumas pessoas, né, para falar comigo e dizem, olha, geografia, Gilson, é difícil, é uma matéria complicada. Assim, não sei a opinião do senhor, mas a minha, se a gente for tranquilidadezinha e tal, aquele camisa 10 ali, ó, meio de campo, só distribuindo, no jeito fácil, tranquilo, a gente chega lá, todo mundo compreende. E assim, é uma festa, né? Tranquilo? Beleza, gente? Já viram que chegou um professor para dar aula para vocês. A gente vai curtir, vai tirar muita onda. Vamos embora, gente, tá? Vocês viram na aula passada, tá? Sobre comércio mundial, blocos regionais, etapa da formação dos blocos regionais.
União Econômica Monetária, principais blocos regionais, Mercosul, importância da Bacia do Prata, e qual a importância do aquífero Guarani, e a gente falou sobre Itaipu, né, que é a importância da Itaipu. Vocês lembram tudo isso? Está lá, já estão discutindo em sala de aula, mas vamos embora para hoje, que hoje a gente vai estudar o seguinte. Qual é o objetivo dessa aula de hoje aqui, gente? A gente tem dois objetivos. Identificar no mapa político do mundo a localização da África e seus países, tá? Identificar os aspectos físicos e naturais do continente africano. Essa daqui são os nossos objetivos. O que a gente tem detalhar essa aula? África, divisão política, relevo, planaltos africanos, clima e vegetação e a regionalização da África. Bom, esse continente africano, gente, nós vamos trabalhar com vocês durante três aulas, tá? O Gilson vai entrar com vocês na outra aula, trazendo mais conteúdos, vai ter a terceira aula ainda, porque é uma aula que vocês também vão estar com o professor discutindo aqui de forma também separada. Não se pode dar aula de África apenas em um dia. Então, a gente vai dar essa continuidade, a gente vai falar de África ainda, por algum tempo com vocês aqui ainda. Então vamos embora, gente. Presta atenção. Tá? Mas aí vem uma pergunta interessante. A África é um país? Professor Gilson, é comum o pessoal chegar e confundir a África como um país. O que é que o senhor tem a dizer para eles aí, professor? Me dá aí, dá esse recado para eles aí. Antes que eu entrar nesse assunto, né, eu esqueci de falar para o senhor sobre o meu avatar. Eita! Lembrando disso, né? Então, como eu gosto muito de cantar também, soltar a voz, em brevemente teremos aí um avatar que eu com um microfonezinho, viu? Já vou alertando, tá certo? Sobre a questão da África ser um país, muita gente cai nesse erro, né? Acha que não, África, não, é um país. Não, gente, não caiam nesse erro. A África, ela é um continente onde nós vamos ter vários países dentro dela. Muita gente confunde, professor, porque existe um paísinho chamado África do Sul. Aí isso acaba confundindo a cabeça de você, aluno. Mas não confunda isso não, tá certo? A África é um continente com vários países dentro dele. Tranquilo? Tá vendo tu, cara? É só assim. Vanessa sai, aí bota alguém aqui que também é só ligado nos estudos, meu irmão. Depende só de você. O que ele acabou de dizer foi exatamente isso aqui, gente. É o mapa político da África. Vê a quantidade de países que tem na África aqui, ó. Tá vendo? E esse paizinho que ele falou, África do Sul, tá aqui, olha. Tá aqui. Hoje, a gente vai ver na próxima aula, o professor Gilson vai falar sobre a questão da economia, vocês vão ver o quanto esse país aqui é importante na questão econômica do continente todo. Vocês vão ver também lá na frente a questão do apartheid. Apartheid, professor, o que é isso? Espera, o professor Gilson vai detalhar para vocês o que é o apartheid e tem umas dicas legais para que vocês possam trabalhar em sala de aula sobre isso. Mas, ó, vê a quantidade de países que tem a África, cara. E tudo dizer que a África é um país, tem vergonha na cara, meu irmão. Oxi, agora tu não pode dizer isso mais não, meu irmão. Tem que dizer isso mais não, viu? Presta atenção. Então, a África é um continente africano, ele é formado por 54 países, distribuído em 5 regiões: África Setentrional, África Meridional, África Central, África Ocidental e África Oriental. Além dos países, e o continente também abrange territórios não reconhecidos. Não reconhecidos por quem? Pela Organização das Nações Unidas, como é o caso da Somália, da República Árabe e aqui a democracia da Saruai. Os povos que habitam esses países hoje ultrapassam mais de 1 bilhão de habitantes. Estou falando geral da África, tá bom? E 30 milhões de quilômetros quadrados aqui. Gente, esses países que não são reconhecidos, o professor Gilson também vai falar por que não são reconhecidos, o sistema político deles, guerra civil, e aí tem muito conflito, e por conta disso, de não seguir nenhum tipo de lei, e são divididos por grupos religiosos ou grupo de seitas, acontece muito disso daí, tá bom? Vamos embora, gente, tem muita coisa para a gente ver ainda aqui. Ó, essa é a localização da África no continente. Vê onde a África está, uma imagem do globo, e onde é que ela está localizada, gente? Ela está localizada exatamente aqui, assim, ó. É cortado por 3 paralelos principais. A linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte e Trópico de Capricórnio ao sul. Possui grande parte do seu território na região intertropical, tá? Ou seja, a gente sabe que tem a linha do Equador cortando,
uns trópicos cortando aqui e outros trópicos cortando aqui. Então ela está entre os trópicos aqui, tá? Professor, eu não estou vendo nada disso não. Linha imaginária, meu rei. Tu não sabe que a gente fala que já estudaram lá atrás, no 6º ano, que era linhas imaginárias, pô. Equador, meridiano, paralelo, é tudo linha imaginária para a gente poder dividir. Então, por aqui, pelo globo, dá para poder ver isso aqui. Tá? Então, mas quais são as características climáticas do continente africano? Por ser cortado pela linha do Equador e ter grande parte de suas terras situadas na região intertropical, e daqui a pouco eu vou fazer consulta ao universitário aqui para ele dizer que região é essa intertropical e por que influencia no continente, o continente africano apresenta predomínio de climas quentes, com exceção do extremo norte e do sul do clima mediterrâneo. Professor, destrinche isso para eles entenderem melhor que em região intertropical, o que é que isso tem a ver para incluir, para influenciar no clima da África? Explica aí, professor. Vamos lá, devagarzinho, para todo mundo compreender. Região intertropical. Como nós vimos no mapa, a África ela se situa assim, entre os 2 trópicos. Nós temos a linha do Equador, né, que é o nosso ali, que divide a Terra ao meio, e acima temos, ao norte no caso, nós temos o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio. E a África, ela fica, eu não sei se o termo encaixotado, os alunos vão compreender muito bem, ela fica situada entre essas zonas, entre o Trópico de Capricórnio, Trópico de Capricórnio ao sul e o Trópico de Câncer ao norte. Então, essa zona em que a África está se situada, entre os trópicos, se chama zona intertropical. Zona intertropical. Então, essa faixa aí do globo, nós vamos ter assim, porque vocês sabem que a Terra ela tem um formato achatada. Então, essa área achatada vai receber primeiro a radiação solar, vai ter uma incidência solar maior. Então, essa área vai ter climas ali de características secas. Agora, se você reparar muito bem assim no mapa, não sei se tem como você retornar aí, professor, para a gente ver, dar uma visualização. Tem como retornar aí? Tem não, né? Se não tiver, não tem estresse não, viu? A gente vê que, além de estar situada numa zona intertropical, existem duas áreas, né, pequenas áreas, que ficam fora dessa faixa intertropical, devido à grande dimensão territorial da África. E aí essas áreas terão climas mais úmidos, que é exatamente esses climas mediterrâneos, beleza? E aí, gente, tá vendo a vocês? O mapa que o professor falou é esse que a gente estava colocando para vocês. E você vê que tem uma questão do clima frio, isso aqui embaixo aqui, que é região de montanhas. Você está vendo aqui, pelas cores aqui, o que ele acabou de falar. Aqui está o gráfico, você já sabe ler mapa melhor do que eu, já sabe que o mapa tem que ter realmente a legenda, tem que ter um título, mas esse está sem um título, mas é um mapa do clima da África aqui, mas está ali a legenda. E vocês estão vendo o que o professor falou, essa parte aqui ó, do equatorial, o marrom, mas aqui, a do seco, esse amarelo, que ele acabou de falar, explicar para vocês aqui, e tem um desértico, tá? Clima desértico, tá? O maior deserto aqui, o deserto do Saara, fica lá na África, tá? Esse clima deserto. Mas a África também tem climas frios aqui, olha. Tem climas oceânicos, são esses climas que estão por aqui, e clima mediterrâneo, tá vendo? Todo esse clima aqui, que está nessa cor aqui, clima mediterrâneo. Porque sofre essa influência de estar entre os trópicos. Então ele sofre essa influência. Então no próprio continente a gente tem essa diversidade de climas que vocês vão poder detalhar com mais tranquilidade com o teu professor. Beleza? Vamos embora. Tá? Aqui tem um mapa para vocês também aqui das correntes climáticas que a gente trouxe para vocês, tá? E mostrando tudo aquilo que a gente falou e a influência da temperatura, tá? Que existe aqui das correntes frias e correntes quentes, tá? As de azuis que vocês estão vendo aqui são as correntes frias que fazem aqui. E as de laranja que vocês estão vendo aqui são justamente as correntes quentes, que elas passam por aqui e vão fazendo. Essas duas correntes frias e quentes mudam muito a temperatura na África, tá? Uma das características dessas correntes é a questão desértica, que a gente vai ver depois com mais tranquilidade, a questão do deserto Saara, porque que de dia é um calor de matar e de noite congela.
tá? Tudo a ver quando a gente for estudar com mais detalhe em sala de aula essa questão aí. Mas vamos embora que importa. Partindo do Equador, tanto para o norte como para o sul, encontra-se o clima equatorial, o pessoal acabou de dizer, tropical, semiárido e deserto quente. A gente disse para vocês lá do Saara. Os climas mais amenos no continente africano podem ser presenciados nas altas altitudes de relevos e nas zonas temperadas, onde encontramos o clima mediterrâneo e oceânico. Tudo aquilo que a gente colocou para vocês verbalmente, estamos colocando aqui para quê? Para que você possa anotar no teu caderno. Quando você chegar lá no YouTube, você vai parar essa aula, anotar no teu caderno e dizer, professor, ó, eu anotei isso aqui na aula, e aí dá para a gente chegar e discutir com o professor, com teus colegas, é o conteúdo para que você possa engrandecer. Lembra no começo da aula que a gente disse? Acredite que é possível, cara. Então anota, vai pegando esses conceitos e a gente vai trabalhando com calma e vai aprendendo passo a passo. Até porque, quando você estiver lá na frente, você vai ver de novo isso aqui. E prepara que tu vai ver de novo falando sobre clima. Características gerais do continente africano. Vamos embora ver o que é isso? Tá? O continente africano apresenta formação geológica antiga, o que pode ser constatado, quase que não sai, não foi, gente? Foi pau para sair agora, viu? Pelas baixas altitudes médias de 350 metros, encontrada na maior parte desses continentes. Há predomínio de planaltos no relevo africano. A maioria das altitudes pode ser observada na porção norte e na parte oriental, onde temos formação de relevo de mais de 5 mil metros de altitude. Gente, quando eu falo o continente mais antigo, eu vou agora retratar para vocês uma questão que vocês já viram isso lá atrás, que na deriva continental vocês viram que existia um único continente e houve a separação do continente das Américas e da África. Historicamente, vocês viram na aula de história também, que a origem dos povos surgiu justamente lá nesse continente africano, tá? A nossa origem. Vocês acabaram, viram na aula de 7º ano, quando o professor resgata com vocês a parte patrimônio cultural e fala do mercado de São José, e fala aqui dos mercados que existem aqui como patrimônio, a gente vê muita coisa da cultura africana, mas, ou seja, a história diz que os povos foram formados naquela região. Então, e por ser um continente mais antigo, até geologicamente também comprovado como sendo um dos continentes mais antigos. Lembrando que houve essa separação, ao qual as Américas também faziam parte desse mesmo continente, mas por conta do processo dessa deriva continental, do esfriamento, que vocês já viram isso, de glaciação, tá? A vida praticamente se concentrou lá nesse continente. Tá? Então está aqui mais ou menos um gráfico, ficou agora um pouquinho desfocado para mostrar para vocês a questão de relevo aqui. Olha. Essa parte marrom mais escura que vocês estão vendo aqui, tá? É acima de 3.000 metros. A de amarela é de 1.500 a 3.000 metros, tá? Que vocês estão vendo aqui nas pintas amarelas. As rosinhas que estão vendo aqui, essas rosas aqui, são de 501 até 1501. Aí vai descendo de cor e a gente chega lá para ver os picos. Esses pontos pretos aqui são os picos mais altos que existem na África, tá? Ou seja, a África tem um relevo bem diversificado, tá bom? Mas uma grande parte dela é composta de savanas, que vocês vão ver quando chegar na parte de vegetação. Vamos lá agora. O continente africano se divide em 3 compartimentos de relevo: Planalto setentrional ao norte, Planalto central meridional e o Planalto oriental ou montanhas ao leste. E aí eu vou falar sobre o Planalto setentrional e vou mais uma vez buscar a participação do professor quando a gente fala de relevos e fala assim, continente muito antigo, relevos, o que é que isso, essa questão do relevo tem a ver para dizer se o continente é antigo ou mais novo? O que é que o relevo fala sobre isso aqui? Então, no Planalto setentrional, localiza-se o deserto do Saara. Margeando o Saara ao norte, encontramos a área de planícies. Em seguida, se situam as cadeias de montanhas altas, vejam só, cadeias de montanhas altas, formada pela era Cenozoica, portanto, um dobramento moderno que se prolonga pelo litoral noroeste de Marrocos até a Tunísia. Professor, esses dados que eu passei são suficientes
Ou isso é que dá essa característica da África ser considerada um continente muito antigo? Veja só, devagar, né, professor? Primeiramente, quando a gente fala termo muito técnico, né, setentrional, nós estamos falando o quê? Falou em termos assim, setentrional, estamos falando do norte, boreal, setentrional é norte. Já na questão do relevo, e também já se refletindo no clima, como a gente viu, quando um relevo ele é mais alto, no continente africano, ele possui ali características mais frias em relação aos outros climas. Ou seja, isso aí a gente chama de áreas de exceção. Áreas de exceção. Já relacionando a altura do relevo, né, se relacionando com o tempo de existência, né, isso vai estar relacionado também com as questões de erosão, processos erosivos ao longo dos tempos, que vão ser assim morros testemunhos de acontecimentos que ocorreram no passado. Então, essas localidades vão estar ali marcas que ao longo dos anos ficaram registradas ali, marcando aquele período em que surgiu esse relevo. Tranquilo? Sem estresse. Então, gente, vocês já têm alguma coisa nova para anotar no caderno de vocês. É através desses morros testemunhos que nós agora podemos estudar se aquele território é antigo ou é novo. Entenderam agora por que relevo é tão importante para a gente poder entender? Aqui é a imagem do deserto do Saara, passando para vocês terem uma ideia, tá? Mas aqui a gente vai chegar e mostrar para vocês aqui também essas cadeias de montanhas que a gente falou para vocês, né? E a gente tem um rift aqui, ó. Rift? Que é isso, professor? Eu estou falando de relevo de montanha, falando de rift. Vamos embora ver o que é, gente, tá? Presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente tem essa questão do relevo, mostrando para vocês aqui da altura. E Planalto Oriental da Montanha do Leste, a gente já falou, e fala que lá existe essa questão desses grandes lagos aqui, Tanzânia, Vitória e Niassa aqui. Esses lagos aqui são lagos muito importantes lá na questão da África. Então a gente trouxe para vocês aqui, para vocês terem a importância desses grandes lagos que existem lá, o Tanganyika e o Lago Niassa aqui, tá? São lagos muito importantes que estão lá na África. A gente traz para vocês aqui um pequeno vídeo, mas só para mostrar para vocês aqui que esse lago aqui é um lago muito importante que está lá nessa questão, faz parte da maior lagoa da África lá, o quanto ele é importante na questão da hidrografia da África, tá? É um vídeo, é um documentário feito pela BBC e permite que a gente pegue esses trechos para estudo, só para que vocês possam entender como é importante lá na África essa questão dos grandes lagos. Mas o que eu quero passar para vocês aqui é justamente o Lago Vitória. Esse Lago Vitória, tá? Alguns cientistas dizem que é a origem do Nilo, tá? Vem daí, o Nilo surge porque esse lago aqui é um dos lagos mais importantes que existe lá na questão do continente africano. O que acontece? Quem era o Nilo? O Nilo nasce no Lago Vitória, é muito importante pois contribuir com a irrigação agrícola da vegetação e aquisição de água para a utilização humana e dos animais do Egito, Sudão, países que compõem aquela região. Essa é a imagem de satélite, para você ter uma ideia aqui, tá? A questão da extensão do Nilo. Tá? Não só aqui como São Francisco, o Nilo também está sofrendo por problemas devidos ao aquecimento global. O Nilo está sofrendo também, algumas áreas dele já começam a sentir essa questão do percurso, do esvaziamento, do nível, do volume d'água. Então, essa preocupação do aquecimento é uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso Nordeste, São Francisco passa aqui, mas se a gente for para a África, na região, nessa questão natural deles, o Nilo também vem sofrendo com isso, tá bom? Aí eu disse para vocês o que era aquela palavrinha Hitler, né? O que era lá? Tá? No Planalto Oriental Africano também encontramos o Hitler Valley, é um vale formado por várias falhas geológicas que apresentam movimentos divergentes das placas tectônicas africanas e da arábica. Ao se afastarem, estão formando um imenso vale no sentido norte-sul, desde a Síria até Moçambique,
por aproximadamente 5.000 quilômetros de profundidade, gente. Então, essa aqui é uma imagem para que vocês possam ter ideia. Então, essa questão do relevo, ele vai contar toda essa história. A gente falou de altas montanhas, o professor deu essa passagem dizendo para vocês o quanto era importante entender essa parte da divisão da África do Norte, a África do Sul, a África Central, que são termos técnicos que a gente tem que passar para vocês, porque quando vocês forem fazer o Enem, não vai cair a Norte e Sul, vai cair esses termos técnicos, que vocês têm que realmente aprender esses termos técnicos, porque em qualquer situação que vocês forem se relatar ou fazer um trabalho, vocês não vão poder se referir a termos Norte, Centro. Então, a gente tem que tomar propriedade desses termos. Então, anota o que é isso, começa a falar mais, começa a discutir mais com o professor, com o aluno. Quanto mais a gente repetir, quanto mais a gente acreditar em mim, e você acreditar em você, você consegue pegar essa situação. Então, para a gente finalizar a nossa história de hoje, eu trouxe aqui, simplesmente aqui, essa questão mostrando para vocês a questão da vegetação, que isso vai ser discutido também com vocês com mais tranquilidade. Tá? Temos diversos tipos de vegetações na África e a gente vai falar isso com uma tranquilidade melhor. Mas aqui tem um trailerzinho de um filme chamado Rei Leão. Tá? Esse trailer desse filme conta uma história muito interessante e traz uma história de paisagens, realmente, uma história realmente de relevos da África aqui. Então, qual é a nossa atividade? É você procurar no YouTube, está disponível lá no YouTube para você assistir esse filme, e depois desse filme você dialogar com seus professores, tá? O que você conseguiu, tá? Por que o nome desse filme e quais regiões geográficas abordadas no filme e quais são os seus principais recursos naturais. Assiste, discute com os teus colegas e vocês vão ver que vai ser bem importante. Mas eu queria perguntar ao professor Gilson. Professor Gilson, eu estou mandando um filme. Será que tem outra forma deles também chegarem e conhecerem a África, sem ser através de um filme? Tem sim. Temos também alguns livros, né? Tem o História da África que você encontra com facilidade. Você também pode aproveitar essa aula e fazer um pequeno resumo, escrever e fazer um textozinho, né? Para lhe apoiar e tal. Você vai lá, escreve, faz. Não, intertropical, o que seria? Região. Essas coisinhas, e leva o seu professor para ele dar uma olhada, conferir, e vai ficar tudo tranquilo para você fixar bem na sua mente. Tranquilo? Beleza? Pronto, o professor Gilson deu o recado dele. Eu estou encerrando a aula aqui agora, dizendo para vocês aqui que na próxima aula eu vou estar lá, e ele vai estar aqui. A gente vai estar nesse bate-bola sempre aqui. Gente, até a próxima. Amei estar com vocês, gente.